Agora você está ao vivo novamente. Olha o que a tecnologia tem feito conosco, né? Não tem. Hoje. Hã? Tu não consegue ver as pessoas. Entendi. Fala, pode falar. Não tô vendo ninguém. Oi, gente. Tá melhor agora? Indo. Ó, Deu um problema aqui técnico. vocês estão no. Ó, o doutor Jaime chegou de cabelo cortado e tudo. Novo look, o look 90 2021 já. Vocês estão nos ouvindo perfeitamente? Não grita. Ô, Luciana, tá tudo bem aí? Marícia, quem nos está vendo aí? Tá tudo certo? Estou Então, vendo os dois. É, um pai e filho muito lindos. O doutor Jaime, como seja muito já bem-vindo. A antes, Marícia Marícia vai te apresentar. Marícia, contigo. Vai. Boa noite a todos. Eu sou a Marice, pediatra. Vou junto com o Dr. Cecim, com o Dr. Jaime hoje. A gente vai falar sobre volta às aulas. A gente quer trazer informação médica de confiança para as pessoas. Agora, quase um ano de pandemia, eu acho que a gente pode falar um pouquinho melhor, né, dessa doença nova para todos. Boa noite, doutor Jaime, é um prazer sempre tê-lo aqui conosco. boa noite, Para quem Marícia. não A conhece, satisfação é minha. para quem não conhece o doutor Jaime aqui em Santa Catarina, o doutor Jaime é o maior pediatra vivo de todos os tempos. Todos os pediatras, a partir de 78, usam o livro dele para fazer a pediatria. E a pediatria, com toda essa evolução de ser uma das melhores do mundo, a pediatria do Brasil é uma das melhores do mundo, com certeza, deve pelo menos 50% ao que aprenderam no livro do Jaime, o que aprenderam com os ensinamentos do Jaime. E nós temos hoje o prazer, o orgulho e a satisfação de ter o Dr. Jaime para contar um pouco da pandemia e para nos deixar, né, um conhecimento mais bonito. Bom, vocês que conhecem o Cecim sabem que ele é exagerado, né? Por isso vocês façam um desconto do que ele falou de mim, mas vamos tentar fazer uma conversa hoje num problema muito difícil e é tão curioso, né? Quem ninguém previu porque não tinha precedente, né? A coisa não, começou devagarzinho e foi evoluindo. Começou como uma bomba já, tem uma data marcada, como disse o Cecim. Então, tudo levava a crer que a gente poderia ter hoje já respostas prontas para enfrentar esse problema. E outra coisa interessante é que, como eu disse, ninguém previu, não tinha precedente, então todas as pessoas têm direito a dar a sua opinião. Quer dizer, a opinião da Organização Mundial de Saúde, do presidente da Organização Mundial de Saúde, vale tanto quanto a opinião do mais simples dos nossos cidadãos. É lógico que isso traz um problema, porque acaba também gente falando sem nenhuma base, e isso acaba confundindo as coisas. Mas uma coisa importante, inclusive eu vi em algumas perguntas que o doutor Cecim me mandou, que em relação à criança e essa pandemia pelo coronavírus. Geralmente a criança é mais frágil, mas desde o começo dessa pandemia, nós notamos uma coisa curiosa que até ficamos na dúvida no começo, que a criança não parecia ser tão sensível ao coronavírus como o adulto. E, com o tempo, isso foi se confirmando. E hoje a gente sabe que criança pega menos a doença do que adulto. Quando pega, é menos grave. E a criança transmite menos para os outros. Olha que coisa curiosa. Como nós somos pediatras e nós estamos focalizando e preocupados com a criança, então nós levamos isso em consideração, que é uma notícia boa. Mas nada é perfeito. Isso não quer dizer que criança não tenha problema e que não tenha, inclusive, casos de mortes em criança. Então, surge agora um problema, mais um, né? Numa fase interessante. O problema surge porque nós estamos melhorando. Quer dizer, nós estamos numa fase em que há uma diminuição
do número de casos, há uma diminuição do número de mortes. Então, agora, as crianças que estão dentro de casa, surge a seguinte questão: abertura ou reabertura das escolas. Ou, como a gente poderia dizer, a volta às aulas. Então, como eu disse, tem bastante gente dando a sua opinião, todas as opiniões são respeitáveis, mas então eu resolvi basear o que eu estou dizendo hoje em algumas entidades que são confiáveis. Quais são essas entidades confiáveis? A ONU, a Unesco e a Unicef. Então, eu sou apenas um porta-voz dessas entidades? Não, não quero ser um porta-voz. Eu me baseio nelas, mas também tenho a experiência de um pediatra de mais de meio século, que então tem uma experiência grande, essa experiência é sempre atualizada, e fora disso também existem outras informações que eu juntei nessas básicas da ONU, Unesco e Unicef. Então, segundo o que o Dr. Cecim disse, eu vou fazer uma simplificação, um sumário, numa ordem que seria uma ordem lógica para que todos nós, possamos entender e gravar um pouco. Então, a primeira pergunta seria sobre abertura das escolas. Por que abrir as escolas agora? Hein? Agora já estamos próximo do fim do ano. Para que abrir as escolas? Olha o que disse a ONU. O fechamento das escolas pode ser considerada uma catástrofe. Acho o termo um pouco exagerado. Uma catástrofe de uma geração. Por quê? Prejudica o aprendizado. Isso tudo a gente já percebia. Lógico, a escola fechando, o aprendizado certamente está prejudicado. Mas não é só isso. Prejudica também a saúde mental e exacerba a diferença social. Exacerba a diferença social. O que significa isso? Nós estamos numa situação curiosa, né? Inclusive, as crianças de melhor nível socioeconômico que estão em casa estão com problema nutricional, porque, como todos nós, né, acabamos comendo um pouco a mais do que devíamos e essas crianças estão engordando. Por outro lado, nas crianças brasileiras de nível social muito restrito, com grandes dificuldades socioeconômicas, essas crianças tinham, pelo menos, a garantia de um lanche saudável na escola. Foi quem xingou. E hoje, então, perdendo esse lanche, elas prejudicam a sua nutrição e têm até o risco de entrar em desnutrição. É interessante que, quando eu comecei a minha carreira médica, as crianças brasileiras, fora essas de melhor nível socioeconômico, a desnutrição era muito frequente. Depois foi melhorando, o Brasil ainda não está, aliás, está longe daquilo que nós gostaríamos, mas não há dúvida que melhorou. Então, a desnutrição diminuiu. E o que está acontecendo agora? O contrário, né? O nosso problema agora é obesidade. Então, nós temos, nesta pandemia, agrava a obesidade das crianças que têm o que comer em casa e aumenta ou leva à desnutrição das crianças que têm dificuldade em ter uma alimentação adequada em casa. Então, qual é a prioridade que essas organizações que eu citei, ONU, Unicef, Unesco, dão para esse problema? A prioridade é o retorno às aulas. Então, volto a dizer, não sou eu, nem o Dr. Cecim, nem a Marice, que estamos defendendo o retorno às aulas. Nós estamos falando de entidades de alto nível que estudaram com rigor o problema e diz que deve haver uma abertura das escolas
quer dizer, um retorno às aulas, mesmo que seja alguns dias por semana. Então, alguns dias por semana. Muita gente diz, para ir 2 vezes por semana na escola, vale a pena? Melhor não ir. Não, não é bem assim. Vale a pena ir na escola, mesmo que seja um pouco. Um dia de presença na escola faz diferença, porque estabelece o vínculo com o professor. E esse vínculo é essencial para o aprendizado, e que isso, como diz, é o lógico da escola, que é o aprendizado, mas não é só o aprendizado, é o desenvolvimento social. Desenvolvimento social é facilitado pela relação com o professor, pela relação com os colegas da escola. Então, faz parte também para crianças dessa idade, não é só a escolaridade, não é só aprender, é ter um desenvolvimento social para o seu futuro. Mas, então, já que nós chegamos à conclusão, ou as autoridades maiores concordam que deve haver uma reabertura da escola, quer dizer, uma volta às aulas, quer dizer que então vamos fazer, abre a escola e tudo bem? Não, não tudo bem. Existe uma condição essencial. A condição essencial é segurança. Segurança. Então, eu até faria uma pergunta. A segurança é total? A gente vai esperar uma segurança total? Também não é assim. Nós sabemos que na vida não existe segurança total. Eu costumo dizer que para atravessar uma rua movimentada também tem risco, né? Isso não significa que a gente não vai atravessar, significa que a gente vai tomar os cuidados. Então, aqui é a mesma coisa. A condição é segurança. Mas, então, quando que vai... já que não existe uma data, aliás, todos nós gostaríamos, né? Que a partir do dia tal já pode ir na escola. Nós temos que resolver isso e temos que arriscar um pouco. Então, a volta à escola tem que ocorrer numa fase epidemiológica da doença, uma fase em que a doença já está um pouco controlada, já está razoavelmente controlada. É a chamada fase amarela. Os epidemiologistas chamam de fase amarela. A fase vermelha é aquela que tem perigo, aí não nem pensar em voltar à escola. Mas nós já estamos, felizmente, né? Já estamos na fase amarela. Essa fase amarela quer dizer que a transmissão da doença está razoavelmente controlada e já dá para a gente arriscar tomando todos os cuidados. Então, para a volta à escola, precisa ter segurança. Quer dizer, a doença já deve estar, a transmissão da doença já deve estar um pouco controlada e fora disso, e mais que isso, a escola já deve estar tomando providências, providências preventivas. Nós podemos depois falar um pouquinho com mais detalhes isso aqui. Então, agora nós estamos fazendo apenas um resumo. Então, o nosso objetivo agora é uma boa oportunidade, aliás. A gente deve aproveitar mesmo as situações ruins para repensar e tomar atitudes que podem melhorar no futuro. Então, nós temos que repensar a educação e desenvolver um ensino de melhor qualidade. Olha, um momento tão difícil, nós podemos pensar e tomar atitudes para desenvolver o nosso ensino para que ele seja de melhor qualidade. Finalmente, nós temos que dizer que nós temos que ser realistas. O fim da quarentena não significa fim da pandemia e nem o fim do Covid-19. Então, nós temos que saber que, volto a dizer, que se a quarentena termina, a pandemia não terminou totalmente. E nem estamos no fim do Covid,
com, que certamente vai durar ainda bastante tempo. Eu falei na ONU, falei na Unicef, falei na Unesco, mas recentemente, agora, aliás, há poucas horas atrás, eu li um médico de altíssimo nível que ele trabalha com neurodesenvolvimento da criança. Ele chama-se Dr. Mauro Muscat. Ele diz isso, que a vida inteira dele foi dedicado ao neurodesenvolvimento da criança e do adolescente também. Então, ele fala algumas coisas e diz que e refere ou cita a importância desse período de ensino infantil. Ele diz que esse período de ensino da criança é o período da modelagem do cérebro e, portanto, a modelagem do comportamento da criança. E ele termina dizendo que a questão da abertura da escola é uma prioridade da comunidade brasileira. Então, não é para deixar para depois, não é para deixar para o ano que vem, é uma prioridade da nossa comunidade a abertura da escola. Olhem, é um indivíduo que tem dedicado toda a sua vida, já mais ou menos longa, dedicada ao desenvolvimento da criança, ao neurodesenvolvimento, quer dizer, o desenvolvimento do cérebro, que ele diz que é muito importante para a nossa comunidade e para as nossas gerações. Ceci, você gostaria de... Olha, primeiro eu estou aqui encantado, né? Fiquei até meio sem ar, porque realmente você engatou uma primeira e foi lá na jugular, né, do problema. Você foi maravilhoso, falou a verdade, falou com conhecimento, porque o que acontece? A gente, né? Vamos fazer uma retrospectiva rapidamente do que aconteceu. Fechou no dia 17, fechou tudo, né, no dia 17 de março, depois abriu os serviços essenciais, depois abriu o comércio, né, depois voltaram os ônibus, voltaram as atividades ao ar livre, voltou algum tipo de evento, e agora precisa voltar à escola. As crianças já estão em casa, cansadas fisicamente, as mães e os pais estão cansados, tá? As crianças estão atrasando o seu desenvolvimento cultural, psicológico, social, nutricional e também da atividade física. As mães têm me relatado, meu filho está mais cansado, ele cada vez mais... Então, assim, nós estamos criando uma criança com atraso em todos os sentidos. E como o Jaime disse, como lembra quando o Sullivan falou da elasticidade do cérebro? Então, a elasticidade do cérebro é até 6 anos, é até 12 anos, depois é mais difícil. Então, quanto mais essas crianças estiverem em casa, pior. E aí, o que a gente vê muito? Não, vocês falam para a elite, pelo contrário, a nossa maior preocupação é com as crianças da periferia. São aquelas crianças que estão em casa sem alimentação adequada, sem um atendimento adequado. A maioria tem pais que também não tem como ensinar para essas crianças, porque também o padrão educacional deles também é um pouco prejudicado. Então, quanto mais formos para a periferia, quanto mais descemos a curva do poder econômico, do poder social e do poder emocional e do poder psicológico, mais necessidade essa criança precisa de apoio, precisa de escola. Ah, mas as escolas não estão preparadas. Não, o que eu vejo é que essas escolas em 6 meses se prepararam. Ontem eu conversei com o nosso secretário, ele disse assim, as escolas estão prontas, os protocolos estão prontos. Então, onde é melhor você ficar em casa, numa periferia, na rua, sem o que comer, sem uma atividade, sem uma interação, ou numa escola, mesmo que precária. Então você vai ter
uma rotina para acordar, um uniforme para colocar, um horário para aprender, um horário para comer. Então, a criança precisa de rotina, e criança precisa conviver com criança sob a orientação de um pedagogo, que é a professora. Então, o que a gente está precisando, o que a gente quer é diminuir o prejuízo em todas as esferas que as crianças têm sofrido. É isso que a gente está. E o que a gente percebe é que a criança, mais uma vez, numa pandemia, é a que mais está sofrendo depois de um período em que ela foi beneficiada. A gente não pode negar que a maior beneficiada nos primeiros meses da pandemia foram as crianças. Principalmente as crianças, filhos de pais que trabalhavam fora, digamos assim, filhos de pais distraídos, o pessoal diz, né? Pais distraídos que não se esqueciam de dar muita atenção. Então, com a pandemia, essas crianças encontraram os pais, essas crianças se tornaram mais seguras. Muitas crianças que tinham problemas de desenvolvimento, de insegurança, passaram a se tornar seguras, passaram a dormir na sua cama, passaram a fazer xixi na cama, deixaram de fazer. Crianças chupavam um bico, deixaram o bico. Mas agora, esse período já está bom, já encerrou, as crianças já terminou esse ciclo. Então, hora de voltar para a escola. Como o doutor Jaime disse, nós estamos na descendente. Arriscar, o que é arriscar? É levar para a escola. Nós estamos com todos os olhos em cima da pandemia. Pela primeira vez, desde que eu me conheço por gente, eu vejo a imprensa olhando para a saúde. Nossa saúde sempre foi precária, mas com a pandemia ela está sendo obrigada a se modificar. As escolas têm problemas? Tem, mas com a pandemia ela é obrigada a se modificar. Então a pandemia vai trazer grandes benefícios para a saúde pública, para a saúde mental, para as escolas. Já me disse que quando a gente tem uma guerra, quando a gente tem uma coisa difícil, um sofrimento, o pós-sofrimento, o pós-guerra, ele é sempre mais benéfico. É da dor que sai o crescimento. Ninguém cresce se não tiver dor. E essa pandemia tem que nos ensinar. E ele está nos ensinando que está na hora de voltar para a escola. Mas eu queria terminar minha fala fazendo uma pergunta para o meu professor Jaime. Doutor Jaime, hoje eu ouvi até que os resultados da vacina, né? Se devemos esperar a vacina ou não. Eu ouvi assim, ó, o resultado das vacinas em 50 mil adultos e idosos. Então, o que a gente tem visto é que que a vacina toda está sendo testada em idoso e em adulto. Eu não estou vendo nenhum comentário que a vacina está sendo testada em criança e não estou vendo nenhuma percepção que as crianças vão ser privilegiadas com a vacina. Apesar de que eu penso que as crianças não precisam da vacina da Covid. As crianças precisam de todas as vacinas do calendário vacinal, mas eu não vejo a necessidade das crianças, a não ser aquelas de altíssimo risco, que precisam da vacina do Covid. Gostaria de ouvir a sua opinião, doutor Jaime. Olha, o Cecim, como sempre, falou muito bem. Eu queria só voltar um pouquinho atrás, porque quando nós falamos que a pandemia traz um prejuízo no aprendizado, mas também um prejuízo social, porque a falta de convívio com outras crianças traz um impacto psicológico. E eu vou, porque nós falamos por cima, mas agora eu vou falar os nomes para vocês saberem exatamente o que está acontecendo. Então, esse impacto psicológico está trazendo solidão, depressão, ansiedade, sensação de pânico, ideias suicidas. Está aumentando a violência doméstica e a vida sedentária está trazendo um exagero no uso das telas e da mídia, que começa sendo um hábito e se transforma num vício. E, como eu já disse, tem também a parte nutricional, que vai, de um lado, ao aumento da obesidade, ao outro lado, o aumento da desnutrição. Agora, Cecim, repete, por favor, agora, que eu me distraí um pouco aqui, o que a gente tem visto com relação à vacina
É que ela tá está toda certo. focada. Olha, a vacina... Olha, então vou voltar até um pouquinho atrás. Se falava, e aliás agora felizmente quase não está se falando, em remédio. Remédio desistam, viu? Existe algum remédio para sarampo? Até não existe. Então, os remédios, o que quando a pessoa tem um problema grave respiratório, então levar internação no hospital, o uso de recursos respiratórios na UTI, isso é muito importante. Mas remédio propriamente dito não existe, certamente não vai existir. Então, o nosso foco, a nossa esperança, o que nós queremos, os que são religiosos podem até rezar, é para ter vacina. A esperança é vacina. A vacina vai existir? Certamente vai. Todos nós tomamos, aliás, nessa época de outono, mais ou menos, né, a vacina contra a gripe, porque a gente sabe que todo ano, nesta época, vai ter gripe. É a influenza, não é resfriadinho, é gripe. Então, sabemos também que precisa tomar todos os anos, porque o vírus muda um pouquinho e a vacina precisa ser modificada. Mas o difícil foi criar a vacina. Agora, fazer pequenas alterações se consegue com uma certa facilidade. Então, o que vai acontecer com o coronavírus é mais ou menos isso. Então, nossa esperança e o nosso foco tem que ser vacina. A vacina vai existir? Quase certamente, quase certamente. Não há nenhum motivo para ela não existir, como existe a vacina contra a influenza, a vacina contra a gripe. Infelizmente, o ser humano, eu tenho uma decepção com o ser humano, né? Podia aproveitar esta oportunidade para estar todos unidos. Não, na verdade, cada um está procurando a sua vacina para ter a honra, a glória e também a parte monetária, na vantagem monetária em relação à vacina. Imagine se esses grupos importantes se unissem para formar uma vacina, para criar uma vacina, isso seria muito mais rápido e com muito mais valor. Mas mesmo assim, a vacina está se desenvolvendo, vai ser criada. Agora, quando? Cada um diz uma coisa, eu desde o início digo que é meados do ano que vem. Meados do ano que vem. Para este ano, não há a menor possibilidade. Então, mas... então, então, a vacina vai existir, vai ser eficiente? Vai. Alguns dizem, vai durar a duração de alguns meses. Não, provavelmente, nós já temos experiência anterior. Então, o que a gente tem até agora, que essa vacina vai durar um ano. Quem sabe dure mais que um ano. Olha, seria uma maravilha se ela durasse mais que um ano. Se durar um ano, tudo bem. Cada ano a gente toma, durante um certo tempo, a vacina contra coronavírus. Agora, mas o Cecim perguntou, e um pouco na hora ele deu a resposta. Está se falando em vacina em adulto e pouco em criança. É lógico que vai ter vacina também para criança. Mas como o Cecim falou, e eu também falei, curiosamente, surpreendentemente, a doença tem sido menos grave em criança. Então, criança pega menos, quando pega é menos grave e transmite menos. Então, realmente, ao contrário do sarampo, por exemplo, que a vacina tinha que focalizar a criança, no coronavírus, a vacina tem que focalizar mais o adulto. E, naturalmente, a consequência de ter a vacina para a criança, isso vai ser, sem dúvida, uma continuidade da vacina. Mas, olha, a vacina está sendo criada, está sendo testada, e realmente, para começar,
Eu sou pediatra, você sim é, nós defendemos as crianças, mas temos que ser realistas. A criança não é o foco mais sério da doença pelo coronavírus, é o adulto. Então, é o adulto que deve ser, deve receber e deve ser o objeto dos estudos da vacina. Quando eu falo em criança, então também é importante lembrar que a partir do adolescente, já começa também a haver problemas para a criança. Porque o adolescente, eu digo, aliás, devia dizer, a partir da puberdade, seria um termo melhor, a partir da puberdade a criança já é mais ou menos como um adulto. Então, tem até uma coisa interessante. Não se recomenda usar máscara para criança até 2 anos. Por que criança até 2 anos não pega? Não, no começo, quando disseram para não usar máscara, é porque criança de até 2 anos tem dificuldade para usar máscara. É um problemão, melhor não usar, vai. E é melhor a gente tomar cuidado. Depois se verificou que a criança, como eu disse, as crianças menores realmente tinham menos risco. Tanto assim que a ONU estendeu essa não necessidade de máscara até os 5 anos. Então, agora se considera que até os 5 anos não há muita necessidade de máscara. É lógico que se estiver num lugar muito contaminado, com muita gente, muita aglomeração, vamos ser cuidadosos e usar máscara. Mas, de um modo geral, até os 5 anos não precisa usar máscara. Por quê? Porque criança até 5 anos tem mais defesa contra o coronavírus. Então, aí entra a vacina. Se a criança tem mais defesa, então ela não é o foco mais importante da vacina. Vamos começar com adulto, inclusive para adulto, porque quem transmite... A criança não transmite para a criança. Quem transmite para a criança é o adulto. Então, é bom que o adulto esteja vacinado. Então, esperamos que em meados do ano que vem, alguns falam no fim desse ano, não dá para acreditar, não, mas meados do ano que vem, alguns dizem que talvez nem meados do ano que vem, mas nós tenhamos já vacina, o que será um grande progresso para a humanidade, e esperamos que isso mostre à humanidade que nós temos que estar unidos e tenhamos que criar um mundo ainda melhor, um mundo pelo menos um pouco melhor ainda em nossos dias. Ô Jaime, assim, eu queria aproveitar esse momento, nós estamos falando de vacina, por quê? Porque as crianças realmente elas não são Covid dependentes, né? Eu queria até contar um pedacinho, continuar contando a história, que quando aconteceu aquele tsunami no dia 17, que fechou tudo, né? O que nós tínhamos em todos os serviços de pediatria que atendiam crianças, né, no dia a dia? Nós tínhamos uma demanda, desde 2016, crescente de crianças com insuficiência respiratória graves, crianças com febre, crianças com bronquiolite, com bronquite, com asma, com pneumonia. Desde 2015, estava crescendo de maneira aritmética todo ano. E nós estávamos, esse ano, 2020, a gente estava muito preocupado, né? E quando chegou no dia 17, que fechou tudo, a gente entrou em pânico. Eu vou dizer que todos nós, os serviços públicos, todos entraram em pânico, né? E o que aconteceu? A gente esperava, né, que as crianças fossem atingidas mortalmente por esse vírus, né? Tanto que na clínica a gente mandou fazer uma faixa dizendo que nós não íamos atender sem hora marcada, porque a gente achava que ia ser assim, uma procissão de crianças e de pais com o filho no colo passando mal. E olha para nossa surpresa, né? 2 semanas depois que fechou tudo, as crianças sumiram da clínica. De todas as clínicas de pediatria, de todas as emergências do Brasil. Eu fiquei 45 dias em casa só ligando para meus amigos, pesquisando. E o que sumiram, que não tem mais criança doente. Ou a bronquite desapareceu, a bronquiolite desapareceu, as crianças de rinite desapareceram, as crianças que fungavam desapareceram. E tem muitas mães aqui que colocaram ali, dizem assim, não, meu filho não ficou mais... E não ficaram mesmo, entendeu? Então, assim, por 2 motivos, para minha opinião. Uma, porque foram para casa,
E o segundo, porque ficaram acolhidos pelo seu pai, pela sua mãe. Essa segurança deu uma imunidade de rebote muito grande para as crianças. Mas o que eu queria concluir é que, com isso, as crianças não saíram de casa, não foram ao posto de saúde, e, com isso, a vacinação das crianças nossas ficaram num nível desesperador. Então, o que eu peço, se nós tivermos que levar uma mensagem para os pais aqui que estão nos vendo e as pessoas que têm algum tipo de autoridade, que a volta à escola seja vinculado à carteira de saúde atualizada, que as crianças vão aos postos de saúde atualizar a carteira, ou que a saúde vá à escola e atualize a carteira das crianças. Porque, na minha opinião, o que a gente pode ter na volta à escola é sarampo, e daí sim nós vamos ter uma epidemia de sarampo. A volta da paralisia infantil, porque agora nós estamos usando o Salk e a gente pode ter um vírus por aí e aí começar a desencadear. A volta da coqueluche, que a gente já tem em bebê, e se ela se alastrar, vai ser desesperador. Então, se nós tivermos que fazer uma medida de segurança a que pode trazer um tsunami para as crianças, é a não vacinação. Então, se eu tiver que fazer um pedido para os pais, para os responsáveis, para as autoridades, é que a volta à escola seja só com a carteira de saúde em dia. E Florianópolis é um exemplo para o Brasil. Nós temos os melhores centros de saúde públicos do Brasil. Nós temos as melhores equipes que vão em casa, quando as crianças não são... e vão na cidade toda. Então, você, tá, que está aqui, eu penso que de todos os protocolos, a vacinação é o que mais vai proteger as nossas crianças. Olha, sim, parabéns, exatamente isso. É uma... Vamos celebrar a vida! A sua lembrança é maravilhosa. Olha, assim, não sei se é do teu tempo, mas quando eu era estudante de medicina, o sarampo, você falou do sarampo, era a terceira causa de morte das crianças brasileiras até 1 ano de idade. A terceira causa de morte. Hoje você tem remédio para sarampo? Eu já disse que não tem. Mas alguém morre de sarampo? Não. Por quê? Por causa da vacina. E, aliás, você viu, e todos nós vimos, que houve uma época, há pouco tempo atrás, que se relaxou na vacinação do sarampo e voltou o sarampo. Quer dizer, o sarampo não acabou, não. O sarampo está controlado pela vacina. Então, temos que continuar a vacina. Tétano, você viu casos de tétano? Assim, olha, eu vi também como estudante de medicina, que tragédia que era o tétano. Tinha uma sessão no andar de moléstias infecciosas, tinham uma sala só de tétano. Olha, eu tinha pesadelo. Que tragédia que era o tétano. Quem tem tétano agora? Ninguém, por causa da vacina. Mas o tétano não desapareceu. Se relaxarmos a vacina, ele volta. Então, a volta à escola tem que ser precedida pela vacina. E hoje a gente sabe que a gente pode aplicar várias vacinas no mesmo minuto, né? Então a gente pode consertar o que não está correto agora, mas em pouco tempo, mas desde que a gente tenha isso na cabeça, o que você falou. Então tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar, Cezinha. Na volta à escola, eu disse que as crianças podem estar até juntos. Hoje se fala um termo que no começo até achei um pouco curioso, que é bolha. Então, o que significa bolha? Uma bolha é um conjunto de crianças que estão unidos, que brincam juntos, jogam bola juntos, e geralmente a bolha é de 8 a 15 alunos. Se calcula que seja 4 metros quadrados por pessoa para determinar o número. Então, são crianças que são sempre as mesmas, elas são escolhidas dentro do possível, crianças que são amigos, que moram perto, que têm contato também fora da escola. Então, isso forma uma bolha.
Então, essas crianças podem estar juntos na escola, no mesmo dia, e pode ir, como eu disse, 2 vezes por semana, na outra vez vai a outra bolha, né? Então, esse conceito de bolha é importante para que a gente possa, mais um recurso para a gente voltar à escola. Mas, como disse o Cecim, tem toda a razão, só pode voltar à escola quando estiver adequadamente vacinada. Felizmente, com os recursos que nós temos hoje em dia, inclusive os recursos públicos, quer dizer, não precisa, a falta de dinheiro não é um problema, é uma das coisas maravilhosas que o Brasil tem, e, aliás, os países de fora reconhecem, aqueles que também criticam bastante, infelizmente com razão, né? Criticam o nosso país, mas todos eles que reconhecem que nós temos o melhor sistema de vacinação público do mundo. Vamos continuar com isso. E a maior rede de bancos de leite materno do mundo também. Nós temos várias coisas na área de saúde melhores. E temos um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, que chama-se SUS. Então, o que nós brasileiros precisamos começar a entender é começar a gostar mais do nosso país, falar mais bem do nosso país, aumentar a nossa autoestima, porque quem viaja para fora sabe que não é esse mar, né, de navegantes lindo que você pinta no mundo inteiro, né? Que lá também tem problema, mas o Brasil tem muitas preciosidades. Tem muitas pérolas na saúde pública, né? E isso não vem de hoje, vem de muito tempo, né? Então, o SUS, a vacinação, os bancos de leite de aleitamento, entendeu? Aleitamento materno no Brasil é o maior do mundo. O Brasil exporta isso, entendeu? Nós estamos aqui conversando sobre isso, né? O Brasil tem essa oportunidade de ter profissionais como Jaime, ali exposto para a comunidade. Isso em outros países não existe, né? Eles são estrela, nós não. Nós vamos aonde o povo está, né? E é para isso que existe o profissional de saúde, para ensinar, para transmitir conhecimento, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É essa a função do pediatra, é essa a nossa função. Ceci, então, você tocou desculpe, só num pontinho que eu ia falar, mas passa, né? A gente está falando das coisas. Era SUS. O SUS era objeto de gozação, né? Antigamente. O SUS, coisa horrível. O SUS se mostrou um grande valor nesta época. Quando precisou, o SUS mostrou um valor inestimável. Então, mostra aquilo que você disse. É lógico que o Brasil precisa melhorar muito e todos nós temos que colaborar. Mas tem muita coisa que se destaca no mundo inteiro. Você falou bem da vacina, do leite materno, então, essa campanha pelo leite materno e o SUS atuando nessa parte de pandemia, sendo a base da saúde pública, mostra que nós temos muita coisa. Isso não significa que nós vamos parar por aí, né? Isso significa que nós temos uma maneira, um incentivo para a gente tornar o Brasil um país daquela qualidade que nós todos queremos. Nossos pais, que foram imigrantes pobres, vieram no Brasil com essa esperança, transmitiram para nós, e nós vamos fazer por eles também. Transformar o Brasil num país de um nível elevado. E não é difícil. A gente já está no caminho. Agora não pode parar. Marice, você queria dizer alguma coisa? Vou falar só um pouquinho, tá? Não deixamos as mulheres falar? Não, vocês dois é impossível. Eu quero falar que eu acho que foram meses de conhecimento, né, para nós pediatras, para nós pais, mães, avós. E hoje a gente fala assim com segurança e com vontade de voltar para a escola, porque a gente vê os trabalhos nos outros países que já voltaram. O risco da contaminação na criança é muito baixa
E não é a criança que transmite nem para a criança, nem para o adulto. É o adulto que passa para a criança. Então, o nosso grande receio somos nós, os adultos, que temos que nos cuidar. Então, hoje a gente já não vai doente na casa de ninguém, a gente já não vai doente para o trabalho. A gente fazia isso, né? Hoje a gente anda de máscara nos locais fechados. Então, por que tinha tanta infecção por outros vírus e esse ano não teve? Porque doente ficou em casa, porque doente usa máscara, então teve um respeito pelo próximo. E isso vai mudar na escola, porque criança doente vai ficar em casa até ficar boa. Então, esse professor, esse funcionário também não vai doente para a escola. Então, a gente vai ter um ambiente seguro. É isso que a gente quer. E como teve protocolo para o supermercado, para o shopping, para a academia, como que não vai ter protocolo para a escola? Né? O lugar mais importante da sociedade. Então, assim, isso a gente está falando, a gente não estamos falando de política, nós estamos falando de saúde, porque nós somos pediatras, né? Então, nem tudo a gente vai poder responder, porque nós não somos gestores públicos. E a questão da máscara, o que a gente sabe? Que a OMS liberou até 5 anos, então é uma grande preocupação dos pais. Quem tem que usar máscara, então, é o adulto, porque ele que é o contaminante, né? E as escolas, por exemplo, na França, até 11 anos, que a OMS bota entre 6 e 11 facultativo, né? Então, nós tenho conhecidos na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, estão todos indo para a escola, né? E na França, uma amiguinha da minha filha, não, até 11 anos eles não estão usando, e tem todo o protocolo, criança fica doente, aquela turminha fica 10 dias em casa. Então, assim, a gente vai ter que vivenciar para saber onde melhorar também, né? Assim, as dificuldades vão ter que ser enfrentadas, os protocolos. Se a gente não começar a ir para a escola, a gente também não vai saber as dificuldades disso, né? E acho que era isso que eu queria falar, principalmente para as mães. Muito bom. Marisa, então, resumindo, a reabertura das escolas, sim. Não de qualquer maneira, com todos os cuidados. E dizer que as crianças não tomam cuidado, como já dissemos, as crianças aprenderam, incrível, né? Mas as crianças estão preparadas para isso. E crianças vacinadas, vacinadas contra todas as outras doenças, como disse o Cecim. E, no futuro próximo, se Deus quiser, vacinadas também contra o coronavírus. Então, que estejamos todos juntos nesse mundo, nesse Brasil, principalmente, pelo menos um pouco melhor ainda em nossos dias. Depende, o Brasil está num bom caminho, mas tem muito a percorrer e depende de nós. Vamos fazer a nossa parte. Agora, isso que você falou foi impressionante, né? Eu tenho atendido as crianças na clínica e tenho visitado, né? Eu passo pela recepção, eu olho as crianças, né? Agora a gente tem 2 clínicas, então praticamente a gente só tem atendido crianças em situação de desenvolvimento, vamos fazer poricultura, fazer cuidado, fazer vacina, mas é impressionante, Jaime, pessoas que nos ouvem, né? Crianças de 2 anos, 3 anos, usam máscara. A mãe diz, tira a máscara, ela tira, põe máscara, ela põe, assim, ó. Então, quando alguém começa a dizer assim, como é que você vai segurar uma criança com 2? Elas são disciplinadas. As crianças, quando você diz para elas, vocês não podem fazer com autoridade, aí tem que falar com autoridade, né? Eu não posso falar para o meu filho, não fume, eu ficar com cigarro, né? Não coma doce, eu estou comendo doce, entendeu? Então, criança, ela faz o que tu faz, não é o que tu fala. Então, quando ela vê que o adulto está de máscara, ela também usa máscara. Quando ela vê que o adulto respeita, ela respeita. Então, assim, ó, eu estou orgulhoso das minhas crianças, entendeu? De ver como elas são obedientes, como elas são educadas, como elas se adaptaram bem à pandemia, como elas estão, assim, totalmente inseridas. Eu acho até que elas se inseriram muito mais no contexto do que nós adultos, que não tivemos isso, né? Então, a escola para a criança vai ser muito mais fácil, e estão se enganando, porque eles estão tentando, vão voltar de cima para baixo. Então, eles vão ter muito mais dificuldade de controlar o adolescente no controle do que controlar uma criança de 4 a 6 anos, de 4 a 8 anos.
nós vamos fazer isso, vamos marcar uma live para março do ano que vem, onde a gente vai fazer uma análise de tudo que aconteceu. E vamos ver aquilo que nós acertamos e aquilo que nós deixamos de acertar. Porque é um desafio. Mas a minha perspectiva e o que eu estou vivendo todo dia são crianças extremamente disciplinadas, boazinhas, obedientes. As crianças estão verdadeiros anjos, tá? E por isso elas devem voltar para a escola, elas merecem voltar para a escola, porque elas precisam conviver com criança. Criança, quando olha para a criança, o olho brilha. Então, a gente precisa fazer o olho dessas crianças brilharem de novo. Isso elas só vão fazer na convivência com outras crianças. Doutor Jaime, nós estamos senhora, terminando. só última coisa. Dos 134 países de bom nível socioeconômico que fecharam as escolas, 105, isto é, 78%, decidiram reabri-las no fim de setembro ou começo de outubro. Olha que lição para nós. Mas, é lógico, é a lição que tem que ser aprendida completa. Não é só reabrir a escola, mas todos os cuidados que nós falamos. Parabéns para vocês, Ceci e Marícia. Obrigada, doutor Jaime. Foi muito bom. Vocês podem fazer um encerramento, ainda tem 5 minutos. Doutor Jaime, eu queria que o senhor passasse uma mensagem para as mães, principalmente para aquelas que estão mais inseguras, né? Assim, que o senhor desse o seu aval como o maior pediatra do mundo de todos os tempos, né? O homem que passou por todas as fases, né? Então, o seu depoimento é muito importante, vai ajudar muitas mães que estão em dúvida, que estão ansiosas, que foram vítimas dessa grande sacanagem que a imprensa fez, né? Que botou esse pânico, né? Desnecessário em cima de todos, né? E muitas pessoas acabaram sendo afetadas por isso. Então, agora a gente está tentando trazer essas pessoas para a realidade, mostrar o que existe, colocar essas pessoas na rua, né, com cuidado, para ver que o mundo não acabou e que as coisas continuam e elas podem ser muito melhores se cada um de nós quisermos. O Cecim já disse tudo, mas então eu diria para essas mães, e a gente conhece muitas, que estão com muito medo. Então, o medo não resolve. Então, a gente tem que ter uma base científica correta, sabendo também que não existe também uma coisa certa e uma coisa errada, mas então a gente tem que ser, eu costumo brincando um pouco dizendo cautela sim, paranoia não. Então não precisa ter paranoia. Temos que tomar os cuidados, todos os cuidados necessários, e a gente já sabe quais são esses cuidados, e vamos fazer as crianças voltarem à escola, porque é importante não só do ponto de vista de aprendizado, isso não teria importância esperar, vamos esperar para o ano que vem? Não tem ano que vem. Aliás, essa pandemia mostrou que não existe mais ano agora, né? Então, vamos, numa outra época diria, vai começar as aulas em setembro. Aliás, nos Estados Unidos as aulas começam em setembro, né? Também não quero dizer nada. Eu acho que o nosso modo de fazer num ano até que é bonitinho, mas quando não pode, não pode. Então, vamos aproveitar, fazer as coisas corretas, sem exagero de medo, mas fazendo as coisas de maneira correta, que, felizmente, a gente já sabe hoje o que deve fazer para ser correto, e aí vai ser bom para todas as pessoas, quer dizer, para as crianças e para as famílias, e para que a gente tenha um mundo melhor, e esperamos sem essa pandemia. Obrigada, doutor Jaime. Eu já falei, já dei meu recado. Então, eu queria terminar esses 2 minutos que falta, né? Dizendo que foi muito bom conviver com o Jaime, que o Jaime trouxe muito conhecimento, que eu queria que as mães ficassem absolutamente tranquilas. Por quê? Porque a gente está voltando com segurança. Nós tivemos 6 meses para ver o comportamento das crianças, para ver a evolução das crianças. Ontem eu estava falando com o pneumologista do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é o hospital de referência do Estado. Ele falou assim, olha,
Nós estamos desde sábado sem nenhuma criança internada na pneumo. Nenhuma. Sábado, domingo, segunda, terça. Ele falou assim, olha, o ano passado nós não tínhamos onde colocar a criança. Esse ano não tem nenhuma internada. Todas as crianças que tiveram aquela síndrome inflamatória, né, que passaram para o hospital, mesmo as que tinham Down, que tinham alteração, todas saíram e foram para suas casas curadas. Então, assim, ó, então, além de não ser uma doença da criança, as que tiveram, né, a infelicidade de ter aquele quadro grave, que estão a doença, todas elas saíram curadas. E atualmente não tem uma criança internada no hospital infantil, que é referência num estado de 2 milhões de pessoas, tá? O único hospital de referência. Não tem uma criança internada, para você ver o nível de saúde que nós estamos e como a gente precisa agora fazer as crianças voltarem para que a gente não tenha outras doenças, principalmente as doenças mentais, como depressão, que já me falou, como obesidade, como a tendência para suicídio, como ansiedade e principalmente a obesidade nas crianças que estão em casa é um caso grave que depois para arrumar a obesidade é muito difícil. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco, que eu estou muito contente que mais de 240 pessoas passaram aqui conosco, mostrando a importância e como vocês, pais, são altamente responsáveis e altamente protetores de seus filhos. E nós estamos aqui para ajudá-los no que vocês precisarem. Depois nós vamos deixar o contato do Dr. Jaime, o meu contato, da Marice, e nós vamos ficar à disposição para responder as perguntas que vocês quiserem. E estaremos juntos daqui 3 a 4 meses, novamente, fazer um balanço do Volta à Escola. Muito obrigado a cada um de vocês, uma boa noite. E eu digo, lugar de criança é na escola, brincando com outra criança. Criança gosta de brincar com criança, e adulto gosta de brincar com adulto. Então, vamos dar a oportunidade para as crianças voltarem a ser felizes. Muito bom, Cecim. Nada mais a acrescentar. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Dr. Jaime. Boa noite a todos que estão aí. Tchau, gente. Obrigada. Adorei ter você aqui. Hoje você se superou. Hoje você mostrou mais uma vez porque você é o melhor do mundo. Que dê a Aini, bota a Aini no ar aí, banha. Porque dê a Aini e a neta, onde estão elas? Coloca aí pra gente ver a neta. Que dê a neta. A minha neta está aqui, mas não quer aparecer. E a Aini, que dê a Aini, deixa eu ver a Aini. A mulher atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Que dê a dona Aini. Ô, dona Aini! Prazer em vê-la. Essa. Oi, oi. Que bom vê-la. Beijo, boa noite. Continue cuidando bem do Dr. Jaime, ele merece. E nós precisamos dele por muitas décadas ainda. Preciso mesmo. Uma boa noite a todos, boa pessoal. Noite, fique com Deus. Obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Igualmente. Obrigado. Amém. Obrigado.